Tudo bom, meus amigos do primeiro ano? Como é que estão vocês? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre as escolas helenísticas. Estamos no capítulo 5 do livro, falando sobre o último período da filosofia grega, que a partir daí vai se estender ao mundo romano, não é? A filosofia helenística é também a filosofia helenístico-romana. Muito bem, o que foi que a gente viu? Primeiro a gente viu o panorama histórico. O que foi que aconteceu, não é, a partir de Sócrates? O mundo grego começou a entrar num processo de desentendimento, de choque. Primeiro, ainda no século V, não é, a guerra entre Esparta e Atenas, chamada Guerra do Peloponeso. Aí Sócrates morre. Aí vem Platão. Durante a vida de Platão e a pregação, não é, a doutrina platônica, a gente vê que as polis gregas continuam guerras entre si, não é? Tebas se une a Atenas e Esparta é derrotada. E Tebas se torna a principal cidade do mundo grego. Aí, anos mais tarde, Atenas se une a Esparta para derrotar Tebas. E aí Tebas é derrotada e na prática não há nenhum vencedor. São 70 anos de guerras seguidas, em que as polis vão enfraquecendo, vão empobrecendo, porque guerra mata gente. As guerras matam os homens entre 18 e 50 anos. Então, grande parte da população masculina dessas polis vai morrer em 70 anos de guerra. E, lógico, a reprodução desse povo não vai conseguir, né, multiplicar o número de homens em idade produtiva, homens em idade de trabalho. Mas as guerras não matam só homens, né? As guerras, por exemplo, interrompem a produção econômica. Então, para o artesanato, para a agricultura, a criação de animais, a produção de artesanato, de bens de consumo. Isso provoca inflação. Redução da quantidade de comida, leite, queijo, manteiga, né, cereais, trigo, centeio, cevada. Pronto. Inflação, a gente já sabe o que acontece. As pessoas têm menos dinheiro para comprar o que antes compravam. Aí vem a fome, a subnutrição, aí vem as doenças e tome morte de novo. Aí isso atinge não somente homens, mas atinge também as mulheres e as crianças subnutridas. Olha, guerra é uma desgraça. Só uma pessoa completamente louca, só uma pessoa completamente fora do senso pode defender guerra, elogiar guerra. Então, as polis enfraquecidas terminarão sendo conquistadas por Alexandre da Macedônia, que a gente sabe foi aluno de Aristóteles. O pai de Aristóteles trabalhou para o pai de Alexandre, o rei Filipe II. O pai de Aristóteles, Nicômano, era médico. Aristóteles, recebeu todo o apoio econômico, financeiro, por parte de Filipe e por parte de Alexandre, para contratar as pessoas que ele precisasse a fim de desenvolver os seus estudos, as suas pesquisas. Por isso que Aristóteles vai ser um filósofo que vai escrever sobre tudo. Tinha uma equipe de pessoas trabalhando para ele. Muito bem, Aristóteles vai morrer. E a essa altura, o que é que acontece? Alexandre da Macedônia já conquistou o mundo que a gente conhecia. A bacia do Mediterrâneo Oriental, Península Balcânica, Nordeste da África, o Egito, a Síria, a Fenícia, atual Líbano, a Jordânia, Palestina, Iraque, Pérsia e o noroeste da Índia. Um império de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados. Ninguém nunca tinha tido tantas terras sob seu controle. Mas Alexandre morreu e o império dele vai ser dividido entre os primos. Alexandre não deixou o filho com 18 anos, né? Alexandre morreu, o filho dele ainda era pequeno. E os primos de Alexandre dividiram
o império entre si. Ora, é um mundo novo que se descortina, que aconteceu. E esse mundo novo precisa de ideias novas para explicar a realidade. É por isso que, já na época de Aristóteles, pensadores começavam a se preocupar muito mais com a questão da felicidade. Como ser feliz num mundo de guerras, onde você vai dormir como senhor e pode acordar como escravo. Uma guerra, né? Você foi dormir, dono de terra, com seus escravos, com dinheiro, aí de manhã cedo sua cidade é cercada por um exército inimigo, né? Tem uma guerra, sua cidade se rende, perde a guerra e os habitantes daquela cidade viram escravos. Você saiu da condição de nobre para a condição de escravizado. Como é que eu posso ser feliz num mundo desse? Como é que eu posso ser feliz num mundo instável, em que as coisas mudam, em que você pode empobrecer de repente? E aí vão surgir ideias como o cinismo, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Né? Já na época de Aristóteles ainda vivo, existia um filósofo em Atenas chamado Dionísio. O livro fala muito pouco sobre ele, né? Só nessa parte aqui, não é? Onde tem, do capítulo 5 é a abertura, tá vendo? Pronto. Nessa parte aqui embaixo, cinismo. Essa ilustração se refere a Diógenes, esse homem que eu vou falar aqui, não é? Muito bem. Vou ler a ilustração. Diógenes, num quadro de Jean-Léon Gérôme. Na pintura do século XIX, o artista representou, porque ninguém tem a fotografia de Diógenes, o filósofo grego Diógenes, né? Que viveu entre 404 e 323 a.C. Ou seja, quando ele nasceu, Sócrates estava para ser condenado à morte. E quando ele morreu, Platão, ele viveu, conheceu Platão e conheceu Aristóteles, né? Ele morre 2 anos antes de Aristóteles. Que em plena luz do dia, né, Diógenes está segurando uma lanterna. Acende uma luz, uma lâmpada, com a qual ele dizia: eu estou procurando um homem virtuoso, um homem honesto, um homem puro, um homem que não minta. Era conhecido como Diógenes o cínico, palavra que remete ao termo grego kinos, cão, cachorro, de rua, vira-lata. Por isso o pintor representou uma pequena matilha ao lado do filósofo, né? Um amontoado de cachorrinho. Tá até bonito esses cachorros, né? Nem parece vira-latas. O cinismo era uma doutrina filosófica que recomendava uma vida simples, sem riqueza, de despojamento, de desapego às coisas materiais para se encontrar a felicidade. Isso está aqui ao lado da gravura. Do outro lado, na outra página, né, você tem o cinismo. E eu vou dar uma leiturazinha também aqui. O cinismo antigo também foi uma vertente filosófica do início do helenismo. Seu fundador foi Antígenes, mas a maior expressão foi Diógenes de Sinope. Ele nasceu na cidade, na polis de Sinope, mas viveu a maior parte em Atenas. Em relação ao que Platão e Aristóteles pretendiam para a filosofia, o cinismo é diferente. O cinismo não quer entender como funciona a realidade. O cinismo está interessado em uma filosofia pessoal, uma filosofia de vida. Como nós poderemos ser felizes no mundo instável. Se recusava a especulações teóricas e abstratas em favor de ações simples, diretas, para se chegar à paz interior e ao equilíbrio do espírito. O ideal cínico de viver exigia um comportamento bastante austero,
Austero quer dizer sem exagero, né? Mas para o despojado completamente. Era preciso se desvincular de todas as coisas supérfluas. Por isso que, vez por outra, Diógenes andava nu por Atenas, porque nem roupa ele tinha para vestir. E ele nem se incomodava, andava pelo meio da rua, né? E onde havia comida, ele chegava, às vezes sem pedir, botava a mão nos pratos dos outros, comia e ia embora. Era uma figura meio folclórica em Atenas, e muita gente tolerava essa maluquice, porque Diógenes era considerado um dos maiores professores de geometria e aritmética do mundo grego. Vinha gente de todo canto do mundo para aprender geometria com Diógenes. E ele, não é, dava as suas aulas sentado numa pedra, riscando no chão, na areia, as figuras geométricas, né? E como é que a gente chama? Demonstrando os teoremas, falando sobre geometria, que era a grande paixão dele, né? Então ele era considerado um sábio, apesar dessa vida esquisita, né? Dessa vida maluca. Disse que uma vez, não é, encontraram Diógenes na frente de uma estátua pedindo esmola. Por favor, uma esmola pelo amor de Deus. Aí alguém chegou junto dele e disse: mestre Diógenes, isso é uma estátua, ela não vai lhe dar esmolas. Aí Diógenes respondeu: eu sei. Se o senhor sabe que ela não vai dar esmola, por que o senhor pede a uma estátua esmola? A resposta de Diógenes: para eu me acostumar, quando pedir esmola aos homens, receber a mesma indiferença. Quantos de nós, muitas vezes, não é, parado num carro, num sinal, pessoas chegam pedindo, e a gente não. Vem alguém para limpar o para-brisa e a gente diz que não quer, que não tem dinheiro, que não pode ajudar. Está vendo? A indiferença continua sendo uma marca dos seres humanos. Por isso que Diógenes andava procurando um homem virtuoso, um homem que não tivesse defeitos. Quando você encontra alguém que se arvora, né, ser o melhor de todos, aquele que tem a moral mais ilibada, que o mais puro, o mais justo, o mais certo, desconfie. Mas desconfie mesmo. Muito bem, seguindo. Uma vida simples, baseada no essencial. Claro que Diógenes exagerava, né? Ele tinha uma vida de cachorro vira-lata, né? Você está notando que essas ideias vão influenciar o budismo e vão influenciar o cristianismo? Eu já tinha dito isso antes, agora a gente está aprofundando. Você está notando que quando Jesus pregava uma vida simples, né, não vos preocupeis com o que vão comer, com o que vão vestir, onde vocês vão morar. Jesus dizia que o Pai que está no céu, Deus, sabe das nossas necessidades. E quando você pede, né, Deus vai conceder. Mas que você deixe desse apego a estar preocupado com essas coisas do dia a dia. Não junteis tesouros na terra, onde os ladrões e as pragas podem destruir. Junte tesouros no céu. Que tesouros são esses? A virtude, a bem-querência, a fraternidade, a paz interior, a caridade, a justiça, o respeito ao próximo. É isso que você deve juntar. É com isso que você deve se preocupar. Está vendo? Filosoficamente, portanto, o cristianismo e o budismo estão embasados numa ideia que se chama o cinismo. Jesus conheceu Diógenes? Não.
Buda conheceu Diógenes? Não, também. Mas você está vendo que ao mundo helenístico as ideias se espalhavam. E a gente sabe hoje, não é, que no mundo em que nós vivemos, onde o consumismo, comprar para ser feliz, tem trazido a infelicidade e a doença, tanto mental quanto física, para bilhões de pessoas que acham que a vida se resume só a sexo, droga e rock and roll. A vida da gente é muito mais do que isso. Muitas vezes mais do que isso. Seguindo, os cínicos valorizavam a liberdade e eram contrárias às convenções sociais que limitam essa liberdade humana. Eles não são contra as convenções sociais, todas as convenções, mas aquelas que impedem os homens de serem felizes. Seguindo, repudiavam os prazeres, o prazer que não seja o prazer legítimo, considerados fontes de desestabilização do ser humano. Uma coisa é eu tomar uma taça de vinho, ou um copo de cerveja, ou uma dose de uísque. Outra coisa é eu querer beber uma garrafa de chicletinho, né? Tomar todas os drinks de corote que existir. Não é assim. O objetivo das coisas é que nos dê um prazer legítimo e saudável, que eu me sinta bem. Não é para eu me matar, nem me sentir mal, nem pôr em risco a minha saúde. Não é isso? Não é o prazer em si que é mal, mas o exagero, a busca do prazer incontrolável é que vai nos trazer o prejuízo. Seguindo, prejudiciais para o corpo e para o espírito, constituindo assim um perigo para a liberdade. Na medida em que eu estou fora de mim, né, que eu fiz uso de uma substância que me tira da racionalidade, eu estou agredindo a minha vida e, às vezes, ou quase sempre, pondo em risco a vida das pessoas que estão me cercando também. É o caso daquele amigo da gente que nos deu uma carona e nós bebemos e ele também, e depois ele volta dirigindo com nós todos dentro do carro. Você está percebendo? A noite foi ótima, maravilhosa, tivemos prazeres fora do comum, mas estamos pondo em risco a nossa vida. E esses prazeres que tivemos podem ter sido os últimos, a depender da gravidade do acidente que esse bêbado dirigindo vai provocar nesses irresponsáveis que entraram nesse carro com esse bêbado dirigindo. A razão, esse é o norte, o bom senso, a medida, o cuidado. Filosofia serve para isso, tem utilidade prática. Muito bem, uma página bonita no nosso livro, na verdade uma página dupla, não é, falando sobre o mundo helenístico. Não é isso? Muito bem, seguindo. O que é que nós vamos ver? Vamos virar a página, né? Porque agora vai começar outra coisa. A gente falou já sobre isso, né? Sobre o que é o mundo helenístico. Aí começa o epicurismo. Estamos no capítulo 5, você sabe disso. O que é o epicurismo? O epicurismo foi uma doutrina, uma escola, um conjunto de ideias filosóficas criadas por um camarada chamado Epicuro de Samos. Samos é o nome de uma ilha, era uma polis, onde Epicuro nasceu. Uma ilha comercial, uma ilha rica, né? Muito bem. Ele nasceu em 341, quando
Aristóteles já estava começando a se tornar famoso. E, se eu não me engano, aquele menino Platão já estava velhinho ou já tinha morrido. Deixa eu só confirmar se Platão já tinha morrido. Cadê Platão? A lógica de Aristóteles. Platão. Menino, que demora para chegar em Platão. Platão, a doutrina das ideias. Platão, cadê? Meu Deus, não tem o tempo em que nasceu Platão e que morreu Platão. Tem não. Que negócio maluco. Eu acho que Platão já tinha morrido, se eu não me engano. Mas não posso dizer com certeza, porque não tem a data aqui. Mas enfim, depois a gente acha esse negócio daí. Seguindo, Epicuro, não é? Morreu em Atenas. Por quê? Porque em Samos ele tinha pouca chance de desenvolver suas ideias, de ter discípulos e de poder viver. Então, Atenas continuava sendo uma cidade, mesmo com todas as guerras, mesmo com a decadência do mundo grego, Atenas continuava sendo importante, não é? Continuava sendo uma metrópole regional importante. Então ele foi para Atenas, comprou uma propriedade, uma terrinha, um sítio, né, que ele chamou de O Jardim. E aí ele montou a sua escola de filosofia. O local era distante quer dizer, ficava a alguns quilômetros do centro da cidade, né? Pois Epicuro acreditava que para a gente refletir, pensar, a gente precisa de sossego. E morando dentro de uma cidade grande, cheia de atrações e de chamamentos para o mal, não vai ser bom. Esse distanciamento, né, caracteriza também, não é, essa busca agora pela vida no campo, distante da falsa felicidade que a polis traz. Outra coisa, nesse jardim, não é, nessa escola, Epicuro admitia mulheres e também escravos. Você sabe que no mundo grego, escravo não era, todos os escravos não eram necessariamente analfabetos e mentalmente incapazes. Quando havia uma guerra e uma cidade era conquistada, se transformavam em escravos tanto artesãos, camponeses, gente comum e analfabeta, como também médicos, professores, engenheiros, arquitetos, advogados, filósofos, viravam escravos. Então havia escravos, não é, de nível intelectual, de qualidade intelectual. Então esses escravos terminavam frequentando o jardim de Epicuro, não é? Claro, seus donos permitiam que esse escravo pudesse frequentar essas aulas. Outra esquisitice é mulheres. Normalmente as mulheres eram proibidas de serem educadas, não é? As mulheres eram educadas para serem donas de casa, para serem parideiras, isso é, casar e ter filho, e administrar o lar. Mas algumas mulheres fugiam desse padrão e rompiam com o que estava estabelecido. Muitas mulheres se educaram, algumas se tornaram pintoras, escultoras, algumas mulheres se tornaram famosas como matemáticas, não é? Como conhecedoras de ciência. E essas mulheres inteligentes, não é, frequentavam o jardim, não é, a escola de Epicuro. O pensamento de Epicuro foi preservado principalmente por escritores latinos. Muito do que Epicuro escreveu, né, terminou sendo traduzido para o latim e aproveitado por pensadores romanos. Quem são esses pensadores romanos que vão
desenvolver, né, disseminar as ideias de Epicuro. Vou passar aqui para você o nome de alguns. Eu sei, mas quero descobrir no livro onde é que tem isso daí. Pronto. Representantes romanos do epicurismo, do estoicismo são Cícero, Lucrécio, Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. São os mais conhecidos. Então Marco Aurélio, inclusive, foi imperador. Esses pensadores latinos, romanos, divulgaram as ideias do mundo helenístico, de Epicuro, não é? Do estoicismo, né? Que foi uma criação contemporânea do epicurismo. Muito bem. Segundo Diógenes, Epicuro escreveu cerca de 300 obras. Eu acho esse número exagerado. Mas, em todo caso, apenas 3 cartas e 2 grupos de máximas, de frases, ficaram preservadas até os dias atuais, ou chegaram até o nosso tempo. As máximas principais e as sentenças vaticanas. Em suas cartas, Epicuro expôs sua filosofia da natureza. Carta a Heródoto e carta a Pítocles. Lembrando, esse Heródoto não é aquele pai da história. Esse pai da história viveu 100 anos antes de Epicuro. Carta a Heródoto, carta a Pítocles e a doutrina moral de Epicuro, carta a Meneceu. Então essas são, das 300 obras, aquelas que sobreviveram para os nossos dias. É em cima, não é, desses documentos que a gente sabe o que Epicuro pensava. Para Epicuro, o conhecimento nasce inicialmente dos sentidos. Onde é que está o pensamento de Epicuro sobre conhecimento? O livro nos diz que está num livro chamado Canônica, que na verdade não é um livro escrito por Epicuro, mas um registro que os discípulos, os alunos de Epicuro deixaram, né? Canônica foi o nome que os epicuristas deram ao que ficou conhecido como a lógica na filosofia clássica. Muito bem. A canônica epicurista, ou seja, o conhecimento, né, a gnosiologia, ocupou-se dos critérios do conhecimento que define o que é verdadeiro e o que não é. Como é que a gente chega ao conhecimento? Segundo Epicuro, através das sensações, através dos conceitos e através dos sentimentos. As sensações eram consideradas o critério de verdade infalível, pois o que é percebido pelos sentidos nunca nos engana. E isso é a ideia de Epicuro. A gente sabe hoje, e Aristóteles já tinha dito, que os sentidos podem nos enganar. Então é preciso tomar cuidado com a percepção sensorial, não é? Muito bem. Para Epicuro, quando fazemos um juízo equivocado sobre uma pessoa ou sobre um objeto, o erro não está na sensação, mas no juízo. Ou seja, na maneira como eu interpretei a sensação, né? A sensação era verdadeira. A maneira como eu interpretei, eu vi uma pessoa e ao vê-la pela primeira vez, eu pensei comigo: esse sujeito parece tão chato, tão enjoado, eu acho que eu não vou gostar dele. Depois, convivendo com essa pessoa, você descobre que ela é uma pessoa ótima, acessível, inteligente, alegre. O que é que Epicuro diz? Quando você olhou para a pessoa, o que você viu era a pessoa. A sensação não lhe enganou. Mas o juízo
o julgamento que você fez sobre essa pessoa é que estava errado. Não é? Esse é o raciocínio de Epicuro. O filósofo acreditava tão fortemente nas sensações que chegou a sustentar que o Sol, a Lua e os corpos celestes eram exatamente como eles aparecem para a gente. Ou seja, aquilo que eu vejo à noite, a lua cheia, a lua é exatamente aquilo. Essa convicção na percepção baseava-se no modo como essa doutrina entendia a forma como os objetos exteriores, né, são apresentados à nossa mente. Né? Muito bem. O segundo critério que define a verdade, segundo Epicuro, são os conceitos. Ou seja, as representações que a gente tem dos objetos na nossa cabeça. Né? Quando alguém diz para mim gato, imediatamente eu penso, na minha cabeça vem a imagem de um gato. Mas é um gato cinza, que tem os olhinhos amarelos. Ele é cinza e tem um listradozinho preto. O rabo é pouco peludo. Pronto. Isso é a minha ideia de gato. Mas quando eu disse a palavra gato e alguém por aí pensou em gato, pensou, por exemplo, num gato preto. Outro pensou num angorá peludo, com os olhinhos azuis. Outro pensou num gato assim com a cauda bem felpuda, bem fofinha. Você está vendo? A palavra gato designa um determinado bicho, mas a representação mental que cada pessoa faz desse bicho não é necessariamente igual. Está vendo? Então, os conceitos são criações mentais. E a gente, nós, seres humanos, temos que chegar a um consenso para que quando a gente diga a palavra gato, ninguém pense em hipopótamo nem girafa. Não é isso? Ou seja, a representação do objeto, da coisa, da realidade, ela tem que criar um conceito, um modelo teórico que seja aceito por todos. Né? Eu não posso chegar e quando alguém... Gato. O que é que você pensou? Eu disse, eu pensei num gato. Você descreva seu gato. O meu gato tem orelhas bem compridas, bem longas. Seu gato tem uma orelha bem comprida, bem longas? Isso não é um coelho, não. Qual é a cor do gato? Azul. Meu gato é azul. Seu gato tem um pelo azul? E os olhos vermelhos. Os olhos vermelhos. As orelhas compridas. E a cauda... Ah, não, meu gato não tem cauda, não. Ah, o seu gato não tem cauda? Você está percebendo? Quando a gente cria um conceito, ele tem que representar algo que as outras pessoas entendam da mesma forma. O conceito que eu crio na minha cabeça não pode ser diferente da realidade, nem muito distante daquilo que todos terão como padrão, como referencial para se referir àquele objeto, aquela coisa, aquele ser vivo, o que diabo for. Seguindo, essas representações são geradas pela memória. Né? A gente precisa ver vários gatos para criar a ideia de gato. A gente precisa ver vários cachorros para criar a ideia de cachorro e assim por diante. Né? Os conceitos permitem que nós conheçamos os objetos sem termos a necessidade de estar junto deles. Né? Quando eu falei gato, você estava em casa ou na sala de aula e não tinha nenhum gato junto de você. Então você não precisou, né, pegar o celular e procurar no onisciente Google a imagem de um gato, porque você não era capaz de entender o que é gato. Né? Eu não preciso mais do objeto junto de mim. Né? A linguagem abstrata, né? A linguagem fonética, a linguagem articulada, a sucessão de fonemas
me trazem à mente o que é que aquele conceito significa, a que ele se refere. No campo da ciência física, né, é como os gregos chamavam, né, o conhecimento, a física mesmo e a química. Né? Epicuro, né, diz que o universo, né, ele sempre existiu. O universo não foi criado. O universo sempre existiu. E existiu da forma que ele é hoje. Né? O universo era uma esfera. Desculpe, o universo é infinito. O universo não é uma esfera, desculpe. O universo é infinito e constituído de muitos corpos formados por átomos. A teoria atômica continuava valendo, não é? Como a gente sabe que os corpos existem, né, porque a percepção sensorial nos mostra isso, então os átomos também existem, ainda que a percepção sensorial não nos mostre. Né? Seguindo, do ponto de vista da ética, os epicuristas dizem que o homem está aqui para ser feliz. Aidon, eudon, felicidade. Então o hedonismo, ou seja, a busca da felicidade, é a principal razão da existência. Mas em que consiste a felicidade? Nos diz Epicuro. Sentido da vida é a busca pela felicidade. E as pessoas são felizes quando atingem o prazer. Mas nem todo prazer é bom ou conveniente para que a gente seja feliz. O prazer momentâneo, passageiro, deve ser evitado, porque ele leva à infelicidade. De acordo com o epicurismo, os prazeres são naturais e necessários. Comer quando se tem fome, mas não exagerar. Beber quando se tem sede. Descansar quando se está cansado. Então, se você seguir a lei da natureza sem o exagero, você alcançará a felicidade. Muito bem, a gente fica por aqui hoje. Próxima aula, o estoicismo. Tá bom? Até lá então.